meus queridos amigos do Salão de Bronze, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre Flesh and Blood. Mais especificamente, hoje a gente vai estar dando uma olhadinha aqui bem por cima no deck e fazendo uma jogatina para testar um dos nossos 3 novos heróis, o meu queridinho, aquele que pegou o meu coração e falou: Vitor, você vai precisar aqui dar uma brincada comigo, viu? Que é o Max Nitro. Peguei uma buildzinha da internet, dei só uma adaptada ali por algo que eu não tinha entendido muito bem. Vou comentar melhor sobre vocês, para vocês. Para com essa porra aí, meu irmão! Mas a gente vai estar jogando hoje, se divertindo um pouquinho e falando um pouco do herói conforme forem as nossas impressões. Eu vou jogar Blitz, basicamente porque é o formato que eu tenho mais experiência e porque eu ainda não tô super confortável, apesar de já ter jogado algumas partidas online com o Max Nitro no CC, porque ele tem toda a questão de estar rodando muito com Nitro Mecanoide e tal, saber encaixar isso. Então sinto que eu preciso de um pouquinho mais de tempo, mas se for do interesse de vocês que eu traga depois que eu trouxer todos esses heróis pro Blitz, trazer aqui o CC deles também pra mostrar, peçam aí nos comentários por favor, que eu vou ficar muito feliz em trazer. Essa coleção me trouxe aí muito ar, muitas coisas que eu quero falar sobre, muitas oportunidades, já que se encaixa tão bem comigo que sou um jogador de mecanologista. Então tudo que vocês quiserem saber, quiserem ver dessa coleção, pode me pedir. Antes da gente ir definitivamente para o conteúdo, peço que você já deixe aí a sua inscrição nesse canal, para que você possa sempre saber dos novos vídeos e tudo mais. Aquele sininho também ajuda muito. Deixa a sua curtida para esse canal poder chegar em ainda mais pessoas e, é claro, é sempre muito bem-vindo um comentário aí, fala alguma coisa que você acha legal, coisa que você quer ver aqui, ou então fale, por exemplo, o tamanho do seu calçado, porque daí a gente pode algum dia dar calçados para quem comentou nisso aqui. Ou não também, pode ser que nunca aconteça. Já pensou? Mas, para além disso, peço também que vocês confiram lá o nosso Apoia-se, gente. Esse Apoia-se, ele é muito importante aqui pro canal. Ele ajuda a gente a conseguir financiar todo o nosso processo aqui de produzir os vídeos, de ir nas viagens e tudo mais. Então, no momento, a gente já tem aí alguns apoiadores que são muito importantes no meu coração. Eu agradeço eles de maneira mais específica lá no fim do vídeo. Mas com o Apoia-se você consegue ajudar a gente a sempre manter a qualidade do canal aqui lá em cima e cada vez mais a gente conseguir produzir mais para vocês. A gente tem apoios a partir de R$1 lá, então qualquer quantia que você conseguir nos ajudar já é muito boa, e daí tem diferentes tipos de recompensas que você pode receber lá. Mas a partir de R$1 o seu nome já fica lá no fim do vídeo, eu já agradeço você profundamente do fundo do meu coração. Dito isso, acho que as formalidades se foram, só peço que você também confira nossas redes sociais, mas vamos direto então dar uma conferidinha no deck. Gente, eu quero mostrar pra vocês aqui o deck original que eu tinha visto, tá? Eu vou estar usando basicamente esse mesmo deck, só que eu não entendi muito bem o porquê de usar o Teclobase Arms e o Teclobase Chest quando a gente tem equipamentos antigos que me parecem bem melhores. Então eu não vou estar utilizando esses dois, mas de resto todo o critério aí, tudo que foi decidido para essa lista e tudo mais é tudo propriedade aqui do Kernels. No kernel, aliás, que tem esse Max V1. Então essa é a lista que eu vou estar me baseando. Vou deixar as duas listas aqui embaixo, tanto a dele, original, quanto a minha versão alteradinha, porque é basicamente a única modificação que eu vou fazer é colocar aqui o Galvanic Bender e o Tecla Foundry Heart, porque a gente não vai ter coisas aqui que interagem com equipamentos do cemitério e tal, então eu basicamente prefiro que eles continuem em campo aí, na forma do Galvanic Bender e do Tecla Foundry, que são o nosso clássico aí que a gente usava na Dash. O resto do baralho tem coisas que eu sinto falta aqui, em particular eu sinto um pouquinho de falta do Combustible Courier, que é uma carta que eu gosto muito, pra mim não existe. Nossa, eu babei aqui. Não existe baralho mecanologista sem Combustible Courier vermelho. Eu sei que a maioria das pessoas, até muitas listas que eu vejo na internet não rodam, ou então só rodam azul. Eu amo aquela carta, então me critiquem, mas não coloquei aqui. As únicas modificações realmente foram essas. Então eu vou olhar aqui na minha versão, mas saibam que totalmente não foi meu mérito a criação disso aqui. Vou estar mostrando pra vocês aqui então o que contém nesse baralho. A gente tem todas as cores de Big Bertha, que são uma carta que tem a boost aqui, ela bate 6 e quando você bane ela no boost, ela recupera um pontinho de Hyperdriver. Crankshaft é a mesma coisa, só que no lugar de custar 3 para bater 6, ela custa 2 para bater 5. É um abaixo ali na curvinha, né? E daí é o mesmo efeito de ser banido fazer alguma coisa. Eu tô passando relativamente rápido porque a gente tem aqui no canal já
um vídeo de basicamente 2 horas olhando carta por carta dessa coleção Bright Lights. Então é basicamente tudo que você quiser saber sobre as cartinhas desse baralho aqui, pelo menos as que são novas vão estar lá. Eu super recomendo esse vídeo, inclusive um dos melhores vídeos que já fizemos aqui no canal. Tem essa carta aqui, a Zup também, onde o próximo ataque que você boostar nesse turno ganha mais 4, você pode pôr no Hyper Driver da sua zona banida na arena. Muito bom, porque se você banir um desses 4 que vem aqui, ele vai ainda ter uso no jogo talvez. Hyper Driver, então temos o vermelho e o amarelo, porque você pode pagar um para colocar eles em campo aqui, e eles vão ter Crank por conta da habilidade do Max Nitro. Caso alguém aqui ainda não saiba a habilidade do Max Nitro, todos os Hyper Drivers que você controla tem Crank, e você paga 2 para criar um Hyper Driver com 2 Steam Counters. Ative essa habilidade apenas se estiver boostado nesse turno. Novamente a gente falou um pouco mais a fundo sobre ele lá no nosso vídeo da análise da coleção, assim como a Banksy, que é a arma dele, que você só pode bater com ela se você tiver usado essa habilidade de Crank no turno. Custa 1 para bater, você bate 3, você pode pôr um Steam Counter no item que você controla com Crank, caso ela acerte. Temos aqui Jump Start também, se você controla o Hyper Driver ele custa 1 a menos para jogar. Temos o Metex, que se irritar você pode colocar um item que custa 0 ou 1 da sua mão na arena. Recharge, toma ali para que você, no momento que você joga, você coloca um Steam Counter no Hyper Driver que você controla, e o próximo ataque que você boostar nesse turno ganha mais 4, ela tem Go Again. Rev Up, um equivalente aí a um Throttle, né, porque é um Hyper Driver, se você tiver um Hyper Driver custa 1 a menos, ela vira uma 2 para 6. Temos aqui um T-Bone que se você tiver boostado na Chain e bater com ele, você o oponente é obrigado a defender com um equipamento pelo menos. Throttle é a famosa 2 para 6 Boost, e temos vermelha e azul. Boost, para quem não conhece, habilidade padrão de mecanologista aí que quase todos têm. Quase todos vão usar pelo menos uma carta que usa. Você pode banir uma carta ali do topo do seu baralho para ganhar Go Again na carta que tá atacando. Então a gente tem aqui 0 to 60, uma clássica, 0 para 4, bate bem forte, Zipper Hit, 1 para 5, tem o Boost também, temos ela azul. E Expedite, que é tipo a Metex, só que é azulzinho aqui, que você boosta ela, se ela irritar você pode colocar um item de custo 0 ou 1 da sua mão na arena. Só que ela custa 0, né? Por isso que ela não é uma Metex azul. Hyper Scrapper aqui, você pode banir X itens do seu cemitério pagando isso aqui, que é o valor que você vai pagar. Quando isso ataca, ele ganha mais X. E se X for 3 ou mais, os Hyperdrivers que forem banidos dessa forma para jogar isso, aliás, se tiverem 3 Hyperdrivers que foram banidos, isso aqui te dá 6 recursos e ganha Go Again. Ou seja, você vai basicamente pagar 3 se você já está com a condição alcançada, para você ganhar mais 3 nesse ataque, e depois você vai ganhar 6 recursos. Então você fica com 3 recursos a mais do que você tinha antes. E de token a gente vai ter sempre os Hyperdrivers aqui. Gente, se eu acabar me embananando um pouquinho nas palavras, é porque eu dei uma mordidona na minha língua. E daí eu tô meio com ela inchada aqui na parte de trás, então às vezes eu tô me travando ela um pouquinho, tá? Então peço perdão. E aliás, deixa eu falar aqui desses equipamentos. A gente tem o Teclofound Heart, que se você paga 1, bane 2 cartas do topo do seu baralho e ganha 1 para cada carta de mecanologista banida dessa forma. Você só pode fazer se estiver boostado nesse turno. Galvanic Bender, sua bloca 1, Battle Warning. Outro disclaimer que eu quero fazer é que agora a gente vai pro Talishar para jogar. Aliás, calma. Vou falar, depois eu explico a Crown of Providence, que a maioria das pessoas já conhece. Mas como a gente vai no Talishar jogar, é uma coleção relativamente nova, então ainda tem muitas correções que talvez precisam ser feitas lá na programação, até porque tem muitas interações dentro dessas cartas, né? Tem muitas cartas que interagem de maneira muito complexa. Então é normal que talvez a gente encontre um ou outro probleminha enquanto estivermos jogando lá, beleza? A Crown of Providence que eu falei aqui, quando ela defende, você pode colocar uma carta da sua mão ou arsenal no fundo do seu baralho. Se você o fizer, compre uma carta, é bem simples, ela tem Blade Break e bloca 2. Basicamente esse é o baralho que a gente vai estar usando hoje, então vamos lá agora pro Talishar. Bom, gente, o nosso oponente vai ser uma Prisma aqui e eu tenho que decidir entre ir em primeiro ou em segundo. Contra a Prisma, eu sei que ela tem sempre a possibilidade de estar colocando auras e outras coisas em setup, mas eu suponho... eu vou em primeiro, tá? Como eu falei lá no vídeo do pré-release, no pré-release em particular, eu senti que era melhor ir em segundo no geral lá, né? Mas aqui eu sinto que tem um espaço pra gente poder fazer um setup, especialmente por conta disso aqui, ó. Com o Hyperdriver a gente acaba tendo bastante flexibilidade, tá? Então, eu tô pensando aqui qual que é a melhor forma da gente lidar com isso, qual que é a maneira mais legal de a gente aproveitar esse turno.
Tem uma maneira da gente ficar com 2 Hyperdrivers no campo, e eu acho que é o que eu vou fazer, tá? O que eu vou fazer é, eu vou bater com um T-Bone, tá? Que custa 0. Não tenho certeza se esse aqui é o melhor plano, tá? Ok. Aí, o que eu vou fazer aqui? Só passar, né? Não tem muito por que eu não passar. Eu vou fazer aqui o Tackle Foundry Heart, puxando a Big Bertha, que daí eu vou ganhar 2 recursinhos. Eu vou pagar 2 aqui no Max, para fazer o Hyperdriver com Crank. E eu vou fazer esse outro Hyperdriver aqui. Assim eu fiz o setup de 2 Hyperdrivers. Não vai dar pra bater com uma archadinha ali, a enxadinha não, como é que é o nome? A chave inglesa, né? Mas eu tô com 2 Hyperdrivers no campo, que eu considero um bom começo. E a gente vai conseguir bater bastante nesse próximo turno, pelo visto. Tá, a gente tem aqui um Herald of Triumph, e ela tem um probleminha que ela não... Bom, com essa prisma ela tá com uma Luminaris, então a gente definitivamente não quer que ela coloque coisas na alma, tá? Então o meu curso de ação aqui vai ser o que? Eu vou, em essência, botar aqui essa Crankshaft para bloquear. Vou bloquear com Tackle Foundry Heart para que ela não hit. Ela tá batendo aqui. Deixa eu só ler uma coisa. Isso aqui é só aqui. E aqui a gente consegue bloquear com uma destas cartas. Bloquear com a Big Bertha. E vamos acabar popando aqui o Herald of Triumph, o Herald of Protection, né? Essa é uma match que acaba sendo um pouquinho difícil de a gente pensar direito o que fazer, assim, não dá pra gente ser tão agressivo quanto eu acho que o Max gostaria, basicamente porque a gente acaba precisando bloquear esses ataques, né? Seria legal a gente ter uma Rev Up no arsenal, mas a gente tem muitos ataques até com Pop. Eu sinto que o Max é bem poderoso aí nesse sentido contra a Prisma. Eu vou boostar isso aqui, porque Deus não que a gente fica com 3 recursos. Com 3 recursos a gente já vai ser capaz de fazer um Hyperdriver com Crank e bater com a própria Banksy. Então acaba sendo ali um bloco bem eficiente. Ele bloqueou com a Crown, o que eu acho uma decisão engraçada. Nossa, essa Prisma tem 16 de vida. E isso é algo bem inesperado para mim, pelo menos. Ela tinha um equipamento aqui com Ward também, né? Então esse equipamento acabou sendo destruído. Vou fazer aqui a habilidade do Max para descer um Hyperdriver. E pelo jeito ele não quer bloquear. A gente vai estar colocando um hit importante aí para o nosso oponente. Então eu sinto que vai ser um ataque legal da gente fazer. Porque aquele quebrou, ele criou um Spectral Shield. Na pior das hipóteses, ele vai continuar com esse Spectral Shield aqui. Que não é ruim, na verdade, para ele, né? Mas não parece ser o que ele tá querendo fazer, né? Aliás, parece ser que ele vai tomar, né? É isso. Daí a gente pode pôr um marcador em algum deles. Eu vou colocar nesse que é token, tá? Porque talvez a gente... Eu não me lembro se tem. Não, acho que era na Benedito. Não, era do cemitério, né? Que o Hyper Scrapper pega. Então a gente quer que aquele lá vá pro cemitério. A gente tem um ataque vindo para 7. A gente pode vir por padrão aqui bloquear popando, né? E a gente popando, a gente... Ih, que é isso? Ui! Ai, essa carta é tão bonita. Eu não lembrava que ela machucava tanto. Ai, ai, viu? Levamos, viu? Levamos. Tá, mas a gente não tá ruim não, viu? A gente basicamente vai fazer uma T-Bone e vai ganhar 2 recursos. Com 2 recursos a gente não faz muita coisa, pra falar a verdade. Mas vamos ver. Tem essa Spectral Shield vindo em nossa direção, batendo. Não vejo por que não tomar. Tem um Figment também. Figment é algo perigoso. E o Spectral Shield de novo. Aí mais um Spectral Shield. Ok.
Por sorte, eu acho que o turno que vem aí a gente vai bater bastante, tá? Aí tem um anjo. Mas o anjo... Caraca, o anjo é Ward 4. Anjo muito bonito, inclusive. Tem esse playmatch. O que eu vou fazer... Eu vou usar essa recharge aqui para fazer um marcadorzinho nesse outro hyperdriver. O que acontece? Eu vou poder agora boostar aqui para bater na prisma para bastante, né? Vai para 7. E é interessante esse número 7 porque ainda vai acabar ameaçando uma boa quantidade dos wards, né? Talvez nesse momento ele não queira que os wards estourem, mas ele só colocou os steps aqui para bloquear, afinal ele precisa. E pelo visto vai ter ou vai ter uma reação, né? Ou não. Ele simplesmente tomou muito no ward. A gente vai usar o max aqui e a gente vai acabar indo para 13 hyperdrivers totais na mesa. Essa build realmente está bem consistente em conseguir deixar os hyperdrivers. Então talvez realmente a minha questão do Combustible Curve não funcionaria aqui, né? Ele tem... que acabaria tendo que sair alguma das cartas que interagem com o hyperdriver. Então isso aqui tá muito legal, tá? Eu tô achando que... Ó, a gente já tem aqui, vai ter hyperdriver com 2, os outros tudo com 1. Talvez seja mais fácil do que eu pensei, inclusive, fazer algumas das especializações do Max, né? Aquela, aliás, a especialização, o negócio lá, esqueci o nome. Herald of Triumph, 7 Go Again. A gente pode focar no bloco ou a gente pode tentar... Não, é muito dano, né? É uma quantidade ridícula de dano isso aqui. Eu acho que eu basicamente eu vou fazer um bloco bem completinho aqui, viu? Eu vou blocar da seguinte maneira. Olha só. Tem bastante reação, né? Aliás, instantânea, né? Mas bastante coisas que reagem. Isso aqui causa dano, tá? Falando. Mas tá interessante até o momento a potência. Caraca! Mais um dessa. Que isso, velho? Nem sei o que vale mais a pena, sabe? Porque a gente vai gerar mais que 7 de valor. Mas ele também vai ter provavelmente... Será que a gente quer bloquear e dar o tempo toda a partida pra ele? Pô, eu acho que o que eu vou acabar fazendo vai ser o seguinte. Eu vou bloquear aqui pra mitigar o dano. Eu vou tomar isso aqui, me colocando aí no risco de ele ter cartas na soul. Eu não vou sincar, tá? Talvez isso aqui tenha sido a pior decisão que eu já tomei na minha vida, mas se for, eu vou ter que arcar com ela. Ele tem um monte de coisa na mesa, meu Deus do céu. Caraca, eu tenho uma certa dificuldade, tá? Com as coisas online, assim, tá? De entender exatamente o que tá rolando. Mas, o que eu posso dizer sobre isso é que eu não tô entendendo muito bem como é que esses... Tipo assim, ele tá atacando com o Herald of Triumph e daí entra um monte de anjo, tá ligado? Ele não parecia que ele tinha tanta carta na mão, mas sei lá, acho que talvez seja algo que faz sentido. Eu sou meio lardinho. Eu usei aqui o Jumpstart, tá? Mas eu vou não ter muito o que fazer com todos esses recursos de hyperdrivers. Ele blocou com o ward só. E eu vou estar aqui batendo com a Banksy. Talvez ele só tome e apresente muito dano no turno dele. É uma possibilidade que eu tenho que considerar. E vai ser isso mesmo. Eu vou ter que torcer para ter um Popper. Eu tenho muito Popper no deck, mas eles não estão na minha mão. Isso eu posso confirmar para vocês. Não sei se eu aposto as minhas fichas no Metex ali. Eu vou ter que bloquear aqui e ver o que acontece. Putz. Vamos a 2. Consegue ameaçar 2, será? Consegue ou não? Não sei se isso aqui ataca quando entra já. Você vai ter recursos para atacar. Tem muita amarela no deck, né? Então imagino. Passou. Ui. Passou. Bom, a opção que a gente tem é ser o atacas, né? Pô, essa prisma é mais poderosa do que eu tinha noção.
Apesar de os anjos acabarem, aqui pelo menos, estando sendo usados muito mais como ward como qualquer outra coisa, ela não é algo a se ignorar também. Mas nesse ponto eu sinto que o jogo já tá bem perdido, assim. Principalmente porque ela tem carta na Soul, ela pode causar arcano. Eu tenho um de Arcane Barrier, mas isso vai significar pra mim basicamente bloca, tipo assim, se ela fizer isso aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que bloquear com duas cartas pra não tomar um, e eu vou ter que bloquear um arcano aqui no Akira Accelerator, né? Mas não, ele deixou passar, então pra mim isso é melhor, porque senão ele já teria cobrado 3, mas é porque, na verdade, né, se tiver algo melhor na mão do meu oponente, ele já me matou, porque ele já teria me matado muito bem só com aquele anjo. A gente tem a Banksy aqui. Eu não vou dizer que foi uma misplay porque eu não entendo o suficiente do personagem, tá? Mas era o que eu estava com medo que ele fizesse, no caso. A gente tem um problema que se forem ataques muito absurdamente fortes, a gente não vai ter como bloquear. Eu queria ter outra opção nesse turno que não... Aliás, eu tenho até, né? Eu posso bloquear aqui e aqui e bater 5 com a Zipper Hit. Batendo 5 com a Zipper Hit vai gerar aqui. Eu consigo fazer um Zipper Hit Banksy, né? Eu acho que eu não vou descer esse Hyperdriver da minha mão e vou fazer esse Zipper Hit Banksy. Se ele tiver alguma reação aqui, eu morri. Mas eu acho que não, porque se eu não me engano, todas as reações que ele tava, as instantâneas e reações que ele estava usando eram relacionadas a anjo, herald e tudo mais. A gente tem 2 Hyperdrivers, eu não tinha contado com isso, então a gente não vai precisar usar o Teclo Foundry, tá? Eu vou fazer aqui um Zipper Hit. A gente tem 15 cartas no baralho, tá? Isso é uma questão a se considerar. Então talvez ele tente ir pra fadiga, eu acho que é o que ele tá fazendo. Mas a gente vai atacar bastante com a arma, então é bem capaz que acabe existindo aí algum nível de equiparação eventualmente. Até porque a gente tá batendo ali, gastou 2 cartas, ele gastou 2 para defender. E agora eu vou bater uma vez a mais. Esse dele é obrigado a bloquear aqui, porque se ele não bloquear ele morre. Então a gente tomou 3 cartas dele nesse turno. E ficamos com uma ali na... Ih, ele perdeu, ele não tinha bloco na mão. Putz, provavelmente não tinha bloco. Ou percebeu que ia perder, enfim. Foi a partida. Bom, foi muito interessante essa partida pra mim, na verdade. Eu vou trocar de tela aqui pra conversar com vocês. Mas eu achei muito curioso. Eu nunca tinha enfrentado essa... Aliás, eu talvez tinha enfrentado uma vez online. Eu não sei se eu já enfrentei alguma vez o Bruno usando ela. Mas eu achei muito interessante o uso dos anjos e tal. E das transformações, como é que eles funcionaram aqui. A maneira que ela usou isso pra dar bastante ward. Eu imagino que contra outros baralhos possa ser uma estratégia muito interessante e eficiente. Mas nesse caso aqui em específico, eu senti que naquela rodada lá ele poderia ter utilizado outros artifícios para ter sido mais agressivo, ameaçado aquele arcano, e daí eu teria ficado com no máximo uma carta na mão, e eu com uma carta na mão não faria muita coisa, tá? Mas talvez seja uma questão também de o que ele tinha na mão, não sei se só tinha vermelhas ou só não tinha nada que bloqueasse. Enfim, pra mim, aquele foi o momento da partida que eu fiquei mais... mas às vezes também alguém que pode estar experimentando bem. Não sei, eu não entendo o suficiente pra dizer. Mas foi uma partida muito legal. Eu gostei muito do Max, da maneira que ele tá funcionando. Vocês viram a frequência e a constância que a gente conseguiu descer os Hyperdrivers. E pra mim isso é muito positivo. É exatamente o que o herói quer fazer e aparentemente ele tá conseguindo. Não vimos aquele Hyper Scrapper. E deixa eu olhar aqui, eu tô com o jogo na outra tela, só pra confirmar pra vocês. E a gente ficou com um Hyperdriver amarelo no cemitério, então o Hyper Scrapper nessa partida não teria rolado de jogar ele da melhor maneira possível. E a gente chegou a ter mais um na mão ali, né? Mas ainda faltaria um pouco mais um, pelo menos, para que a gente pudesse ter o melhor uso dele. Não chegamos, eu acho, a ver aquela Gas Up, né? Para puxar cartas do boost. A gente boostou um Hyperdriver, então a gente teria... Aliás, a gente boostou os 2 Hyperdrivers vermelhos, então ela teria conseguido puxar um Hyperdriver para a mesa. E isso é interessante de se saber. Mas eu acho que a gente conseguiu ver bem o funcionamento no geral. Falei mais cedo que eu acho que eu teria incluído ali a carta que eu gosto, mas eu sinto que realmente está bem funcional.
e pra mim ele tá funcional dessa maneira que a gente viu, é muito, muito positivo, porque eu não sei se vocês notaram, mas basicamente isso aqui é um baralho quase commoner. Eu olhando as cartas ali, fora, claro, os equipamentos super caros, a gente tem ali uma base de muitas cartas comuns da nova coleção. Se tem alguma ali é rara e tal, porque foram cartas que eu vi. Daí, como assim cartas que você viu, Vitor? É porque nos meus pré-release, que foi o que eu joguei até agora de Bright Lights, eu não abri nenhuma única Majestic. E as cartas que estavam aqui são cartas que eu abri. Então, eu sei que elas não são Majesticas, então não devem ser caras, tá, gente? São cartas que a gente vai conseguir bem tranquilamente, fora os equipamentos novamente. Mas isso é muito bom, um herói que não precisa ser caro, assim como a Dash antiga não precisa ser caro pra ser forte, e eu fico muito feliz com isso. Mas é basicamente isso pro vídeo de hoje, gente. Eu não tava querendo me propor a fazer nada que fosse muito elaborado aqui ou difícil pra vocês, só queria mostrar mesmo esse herói, que é um herói que eu tô gostando muito. Se vocês quiserem ver mais partidas, se vocês quiserem até... Recentemente eu parei de fazer as lives na Twitch, principalmente porque elas tinham um conteúdo muito diferente e tal, e estavam acabando consumindo bastante sem ter tanto retorno. Mas se vocês tiverem interesse em lives potencialmente de Flash and Blood mensais aqui, uma vez por semana, alguma coisa do tipo, me digam, me demonstrem o interesse de vocês para que a gente tenha mais partidinhas. Eu sei que gameplay é algo que agrada a alguns, ainda que eu não seja o maior assistidor, eu gosto também de fazer. Então, quero saber o que vocês gostariam de ver mais por aqui, tá? Mas para além disso, quero as ideias de vocês e me digam aí também o que vocês querem, se tem alguma lista específica para os outros heróis que vocês querem que eu traga. Mas provavelmente, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, o segundo vídeo já tenha sido gravado. Mas aí se vocês sugerirem uma lista do terceiro personagem que eu não tenha testado, eu tento dar uma puxada nela. Então já adianto, provavelmente a segunda lista vai ser da Dash, para que eu possa entender um pouquinho melhor até Teclovossen no Blitz. Então, se você vai deixar uma lista, já deixa aí. Vai ser provavelmente do Teclovossen, que vai ser mais útil para nós, tá bom, gente? Então é isso. E agradeço a todos aqueles que acompanharam até aqui. Peço mais uma vez que vocês deixem a sua inscrição aqui embaixo, a sua curtida pra gente chegar em mais pessoas, o seu comentário pra gente saber o que tem no seu coração. E confira também lá o nosso projeto de RPG, o Soneto do Jardim da Noite, que tem aqui no YouTube. Ele tem suas 20 primeiras sessões completas lá. E ele é um projeto que, apesar de não estar tendo continuidade no momento, é um grande sonho pra mim que ele volte a acontecer. Então eu digo pra vocês aqui com muito carinho que pode conferir lá. É um projeto que está comigo e vai voltar e é muito bom. A gente também deixa aqui agora, nesse encerramentinho, um enorme beijo para os nossos apoiadores aqui no canal. A gente tem aqui os nominhos deles rolando aqui embaixo. São pessoas extremamente especiais. Se eu não me engano, a gente já tem aí novos apoiadores hoje, tá? Então, do último vídeo para esse, a gente teve um novo apoiador. Então, Felipe Gante, muito obrigado por ter aparecido aqui nas nossas vidas. É um prazer ter você como nosso apoiador também. E muito obrigado aos demais aí, o Davi, o Pedro e o Jorge, que estão conosco aí já tem um tempinho. E eu fico muito feliz de verdade dessa comunidade estar crescendo. Então se junte a gente, que a gente está tendo muitas conversas super positivas lá no nosso WhatsApp. E eu tô lá tentando sempre trazer o conteúdo, dando uns spoilerzinhos do que eu tô trabalhando e outras coisas pro pessoal que tá lá no grupo também, porque são muito importantes, além de, é claro, todas as recompensas que já estão inclusas. Então, gente, um beijo enorme para todos os apoiadores. Para você que está aqui até esse momento, você tem esses vídeos aqui na sua esquerda para você assistir provavelmente outros vídeos aqui do canal, né, para você ficar mais feliz. E aqui na sua direita você tem o nosso canal e o canal do RPG, e você pode conferi-los e ser mais feliz.